E na coluna Contraponto de hoje, nós vamos falar da Carta dos Oficiais da Reserva das Forças Armadas, que foi publicada nesse final de semana, no sábado, e foi divulgada ontem. Já estava nas redes sociais, mas ontem foi lida pelo Paulo Figueiredo. E eu tenho aqui a carta, aqui nas minhas mãos, e eu separei alguns pontos interessantes para a gente poder falar, né? A carta ao general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, tenente brigadeiro do Ar, Carlos Almeida Baptista Júnior, Comitê da Aeronáutica. Ela fala aqui, tem o seguinte assim, ó: o recente relatório expedido pelo Ministério da Defesa, bem como as variadas análises estatísticas de tratamento de dados dos resultados das urnas, conduzidas por diversos especialistas e auditorias independentes, expõe o fato de não contarmos com um sistema eleitoral dotado de condições mínimas que atestam a segurança. Tem vários outros pontos aqui interessantes, eu destaquei alguns. Tem outro aqui que ele fala o seguinte: o sentimento da tropa, no caso dos oficiais da reserva. Nosso sentimento, continuado o atual quadro político e institucional, é que nossa pátria corre elevado risco de ingressar rapidamente em uma convulsão social, com graves reflexos à sua soberania e na liberdade do seu povo. Os antecedentes, que ele cita na questão atrás, a questão da ingerência da Suprema Corte sobre os poderes legislativo e executivo, os abusos de poder de censura que está sendo instaurada aqui no Brasil, e por aí vai. No final da carta, além das assinaturas, fala o seguinte: é chegada a hora das autoridades e do povo brasileiro saberem que as Forças Armadas não aceitarão que se tenha um candidato, qualquer que seja ele, como próximo presidente, com quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da escolha, livre e soberana da vontade da maioria, tal qual preconiza a Constituição, sob pena de sofrermos uma convulsão fratricida, com resultados extremamente nefastos e consequências imprevisíveis para a soberania e segurança nacional do nosso país. Essa carta ela está na internet, já está disponível, e foi até um fato que aconteceu que o próprio Paulo falou que ia sair uma carta hoje, mas antes eu já estou em mãos, tá? Eu já tenho em mãos a carta dos oficiais da Ativa, que já tem mais de 72 assinaturas. O Paulo Figueiredo falou uma coisa ontem que me pareceu muito séria. 3 generais dos 14 generais que formam o alto comando, 3 generais, ele citou aqui o general Richard, o general Tomás e o general Stumpf. Esses 3 generais que estão indo contra o Exército tomar uma postura mais, mais enfática em relação ao que está acontecendo. Nessa carta que foi escrita pelos oficiais da reserva, eles falam nitidamente sobre as manifestações também e a questão que eles estão vendo o anseio popular, estão vendo o que aconteceu, estão literalmente cobrando dos seus comandantes que se tomem as atitudes. E geralmente o alto comando, eles ficam lá cuidando da questão das forças no macro, mas o termômetro vem da tropa. Todo comandante sabe que é a tropa que diz como está o termômetro nas ruas, como estão os termômetros dentro da sua corporação. E ele cita aqui, no caso o Paulo falou, que o general Stumpf é amigo de infância do José Levi. Quem foi José Levi?
José Levi era da secretário-geral, ele era do presidente Bolsonaro lá da AGU. Então, ele era o cara da AGU que lidava com o STF. Agora, senhores, a questão é que o Levi é amigo de infância desse general Tuf e hoje ele não está mais na AGU e hoje simplesmente esse Levi é secretário-geral da presidência do TSE com o Xandão. Então, o Xandão tinha literalmente um infiltrado dentro do alto comando. Essas coisas explicam muitas outras coisas dessas arbitrariedades. Só que o Exército, ele tem a função de proteger o povo brasileiro, a soberania nacional, e quando há um descontrole entre as instituições, ele está ali para ordenar a ordem, de novo, como moderar. Não é um poder moderador, mas sim moderar o conflito, acabar com o conflito, restabelecer a ordem social de um país. E o que nós vemos hoje no país não é uma população nas ruas há mais de 20 dias, debaixo de chuva, debaixo de sol, por causa de um presidente da República. Não. A população está na rua porque a sua liberdade está sendo tolhida. Ela está vendo os abusos que estão sendo cometidos junto a jornalistas, a veículos de imprensa, a pessoas comuns, a empresários. Literalmente, a nossa Constituição vem sendo rasgada a todo momento e não tem para quem recorrer. Por que a população foi para a frente das Forças Armadas? Porque ela não acredita mais nos políticos que estão lá. Infelizmente, a maioria dos políticos, nós estamos vendo agora, nessa equipe de transição aí, que não se pode se esperar muito de quem se reelegeu. Não estou falando dos novos, que vão entrar a partir de janeiro, mas os que se reelegeram agora. Aquela velha política da troca do ministério por cargo, isso e aquilo, está acontecendo a olhos vistos. E essa imprensa marrom, essa imprensa militante, que mais parece uma assessoria de imprensa do comunismo do que um jornalismo sério de verdade como tem que ser feito, passa pano para essas coisas, como se isso fosse normal. Nós tivemos um presidente que acabou com essa história do toma lá, dá cá. E agora o toma lá, dá cá está institucionalizado novamente no país, aonde a criação de 40% a mais de ministérios, essa PEC fura-teto, que é a carreta furacão, essa PEC aí que vai levar o Brasil para o buraco, e você vê senador Rodrigo Pacheco, que esse sim tem que ser lembrado sempre, um inimigo da pátria, o cara que tinha como conter esses avanços, muito pelo contrário, só quer saber de fazer negociata para tentar se reeleger de novo presidente do Senado. O Arthur Lira, fazendo acordo com Lula para tentar também se manter presidente da Câmara dos Deputados. O povo está na rua contra esse tipo de coisa, está na rua contra esses absurdos. E esses absurdos, como diz a carta dos oficiais da reserva, é o anseio do povo brasileiro. O oficial da reserva, ele tem o direito de se manifestar diferente dos oficiais da ativa. Que a última vez que uma carta dos oficiais da ativa foi feita aqui no Brasil para o alto comando foi em 1954. Exatamente. Desde então, nunca houve uma iniciativa de coronéis, de oficiais e generais da ativa. E sabe qual a consequência que essa carta teve? O tiro no peito do Getúlio Vargas, ele se suicidou por causa de uma carta e da pressão dos coronéis e do comando para ele renunciar.
Então o peso, isso eu estou falando assim, o peso de uma carta que está aqui, vou pegar a carta aqui, está aqui em minhas mãos, a carta que foi publicada Brasil, 28 de novembro de 2022, Cartas dos Oficiais Superiores da Ativa ao comandante do Exército Brasileiro. Eu vou ler um trecho aqui da carta que é importante. Subscrevem esta carta oficiais superiores da Ativa do Exército Brasileiro, que o fazem de livre e espontânea vontade. Como membros do Exército Brasileiro, somos sabedores que o Exército de Caxias é uma instituição permanente e regular, sob a autoridade suprema do Presidente da República e reconhecida por seu sacerdócio, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao Brasil, no qual repousa a confiança do povo brasileiro. Ele cita os artigos aqui da Constituição, né? Porque é legal essa carta, está no artigo 5º, no inciso 5º do artigo 5º da Constituição Federal. Então essa carta, ela é uma carta, como é que se diz, baseada legalmente, pode ser feita. E tem uma frase aqui do Marechal Manoel Luiz Osório, que abre a carta. A farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Isso fica um recado claro, acho que para todo mundo, que por trás da farda existe sim um cidadão brasileiro indignado, como milhões de brasileiros estão espalhados pelo Brasil todo na frente dos quartéis, pedindo socorro, porque é o único local que ele vê que pode ser feito alguma coisa para impedir os avanços dessa ditadura da toga foi implantada aqui no Brasil. A única salvação que a população vê não é uma questão política, não. Tem que dar um basta nisso que está acontecendo. Em recente depoimento, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já falou em regular a rede social, regular a mídia, a pedido do Alexandre de Moraes, que já está derrubando contas por uma empresa contratada, uma empresa privada. Essa denúncia já está circulando na internet por um deputado de Belo Horizonte, de Minas, né? Falando que descobriu que foi uma empresa privada que está fazendo a censura prévia das contas de rede social. Então, o Ministério da Verdade é uma empresa terceirizada e privada. Para você ver a que nível chegou essa democracia ou ditadura que estamos vivendo aqui no Brasil. Uma empresa privada para controlar a liberdade. Isso você só vê na China, na Nicarágua e em países que têm a democracia defendida pelo Partido dos Trabalhadores. Na carta, continuando aqui, que saiu hoje, dos oficiais de ativa, eles falam o seguinte: reafirmamos nosso compromisso inequebrável com a pátria e com a sociedade brasileira, formada por patriotas comprometidos com o bem da nação. Número 2, ratificamos o alinhamento dos participantes com a legalidade, liberdade e transparência, atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os 3 poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo em seu sistema de freios e contrapeso o necessário limite para que assim se mantenham. Ponto 3. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam os seus papéis constitucionais previstos em lei, em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei e da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando-se o Pacto Federativo. 4. Reforçamos a crença em nossa instituição Exército Brasileiro,
cuja origem remonta ao sentimento de brasilidade construído a partir da Batalha de Guararapes, 1948, e amalgado à participação em todos os fatos históricos de relevância da nação. Número 5. Destacamos que os integrantes da Força Terrestre, coesos, motivados e conhecedores da sua história, sempre estarão prontos para cumprir suas missões constitucionais, com base no mais sublime dos juramentos, dedicando inteiramente ao serviço da pátria cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Esse é o juramento, a bandeira brasileira. Número 6. Asseveramos que os soldados de Caxias, que se preparem diuturnamente com profissionalismo, abnegação, colocam os objetivos nacionais sempre em primeiro plano, desprezando quaisquer interesse pessoal. Continuando a frase aqui, estamos atentos a tudo o que está acontecendo. Isso, os oficiais da ativa. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica, instabilidade política e social no país. Ademais, preocupando-nos a falta de imparcialidade na narrativa de fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. A imprensa militante e o consórcio de mídia. Isso são minhas palavras, não está aqui não. Aqui tem uma parte em negrito destacada nessa carta. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abominados para um soldado. Nossa nação, aquela que entrega os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Gente, oficiais da ativa do Exército Brasileiro, 28 de novembro de 2022. Bom, eu acho que agora não existe mais dúvidas sobre o posicionamento das Forças Armadas referente ao que vem acontecendo no Brasil e referente aos anseios de parte da população que viu nesse processo eleitoral, desde a soltura do ex-presidente e presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, até o final do segundo turno e, depois disso, na questão do pedido de verificação por descobertas de anormalidades nas invioláveis. O Exército está atento ao que está acontecendo. Eu vou reiterar mais uma vez, a última vez que foi escrita uma carta de oficiais da ativa do Exército Brasileiro ao alto comando foi em 1954, aonde apenas 80 generais assinaram essa carta. Em fevereiro, agosto, tivemos o suicídio do então presidente do Brasil pela pressão sofrida por ter que renunciar ao cargo, porque naquela época o comunismo estava querendo se implantar no Brasil. Não estou falando que será a mesma coisa ou que eu estou defendendo ditadura, fora disso. Mas no Brasil de hoje, que nós estamos vivendo, ainda bem que ainda temos homens corajosos, valentes guerreiros, como esses oficiais da ativa, que eu sei que não é a maioria, que não é totalidade no Exército. Existe também uma divisão interna, mas eu acho que a soberania nacional está acima de qualquer desavença ou ideologia. O que estamos vendo no Brasil hoje
é literalmente uma democracia de gabinete, aonde togados se dizem donos da verdade, se dizem donos do que nós devemos pensar, perseguem, ou melhor, caçam conservadores e quem pensa diferente, tentando implantar aqui no Brasil, tentando não, que nós já estamos vivendo um estado de exceção. Que o Brasil continue nas ruas, continue pleiteando a tão sofrida liberdade, porque liberdade não se ganha, liberdade se toma. Acompanhe a gente aqui na rede social. Se você curtiu esse vídeo, curte aqui no canal do YouTube, se inscreva. Muitas novidades virão a partir de agora aqui no CA News TV, que é o nosso canal do YouTube, e o nosso Instagram, CA News Oficial BR no Instagram. Segue a gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau!